Agora aqui de volta, sejam de novo muito bem-vindos. Nós vamos falar um pouquinho de língua portuguesa. Nós já falamos um pouquinho de matemática e vamos falar um pouquinho de língua portuguesa. Nós vamos fazer uma breve revisão dos conteúdos que nós já vimos em sala de aula. E para começar, eu quero relembrar com vocês a diferença entre resumo e resenha. Vocês lembram desse assunto? Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu preciso dar uma olhada aqui na minha definição, porque afinal, ninguém tem memória de elefante. Memória de elefante? Por falar em memória de elefante, por que será que eu usei esse termo, memória de elefante? Estava me lembrando aqui de uma situação. Minha mãe, quando me mandava fazer as compras para ela quando eu era pequena, ela sempre dizia assim: anote tudo, minha filha, você não tem memória de elefante. E eu ficava pensando, nossa, será que a minha mãe queria que eu tivesse uma memória de elefante? O que será que esse termo representa? Nós vamos falar um pouquinho adiante sobre isso. Nesse momento, nós vamos voltar aqui para a gente ver a nossa definição de resumo e de resenha. Para começar, nós vamos falar de resumo. Resumo. Ato ou efeito de resumir. Sumário, síntese, sinopse. Resumo de um livro. Em resumo, em poucas palavras, resumidamente, em síntese. Nós falamos em sala de aula, não sei se vocês se lembram bem, que para fazer um resumo eu precisava contar em detalhes, sem fugir da história do livro, só que contado resumidamente, ou seja, contado assim nas partes principais. Então, para eu fazer um resumo de um livro, eu vou pegar as partes principais desse livro para eu poder contar para alguém sobre do que ele fala, o que ele relata, em poucas palavras, porém, não posso fugir do contexto do livro. Já a resenha, também conhecida como crítica, é um texto geralmente jornalístico, de opinião, que procura fazer uma avaliação elogiosa, construtiva ou negativa de um objeto sociocultural. Como um show, um DVD, um filme, um espetáculo, um livro. Na nossa apostila de língua portuguesa tinha um texto infantil, onde lá o autor fazia uma pequena resenha sobre o livro. Não sei se vocês lembram, que nós comentamos que a resenha, através da resenha, eu coloco as minhas próprias opiniões. O que eu achei, se eu recomendo ou não a leitura, se eu acho ela boa ou não, e posso conter nela algumas coisas que instiguem quem está lendo a minha resenha a sentir vontade de ler ou não. É uma crítica minha, pessoal. As resenhas, elas podem ser descritivas, assim como pode ser crítica. O que nós estudamos foi uma resenha crítica, foi o que nós vimos na nossa apostila. Agora, voltando um pouquinho lá na nossa memória de elefante. A memória de elefante também foi um assunto que nós estudamos, que foi sobre as expressões populares. Lembram disso? Dizer que eu tenho uma memória de elefante não significa que eu preciso ser como um elefante. Acho que não, né? Dizer que eu tenho uma memória de elefante, supõe-se que por elefante ser um grande, enorme, ele também deva ter uma memória grande, enorme. Então é só uma expressão. Assim como mundo da lua significa distraído, boca de siri, que é quem guarda um segredo, dos pés à cabeça, que é por todo o corpo. E nós temos aqui o nosso famoso tirar o cavalinho da chuva. Sinistro, não é? Por falar em sinistro, você sabe o que significa a palavra sinistro? E aqui hoje eu deixo um desafio para vocês. Nós estudamos também como fazer o uso do dicionário. Aliás, eu vou pegar o dicionário aqui para mostrar para vocês. Minhas meninas aqui já pegaram para mim, ó. Eu tenho o meu dicionário. Aí vocês vão falar assim, professora, mas eu não tenho dicionário em casa. Nós estudamos também outras formas de pesquisa, como o Google, lembra disso? Só que também nós falamos do Google sobre pesquisas que realmente sejam corretas, dicionários. Então aqui lembrando, nosso dicionário é um livro e nele ele é todo por ordem alfabética, ou seja, por ordem do alfabeto. Como que eu vou procurar a palavra sinistro? Eu vou andando aqui pelas letrinhas do alfabeto até eu encontrar aqui a letrinha S. No nosso dicionário também tem algumas palavrinhas aqui em cima que me ajudam a situar
Depois do S, sinistro, é o S e o I. Então eu vou olhar aqui o que aproxima do S e o I para eu encontrar a palavra sinistro. Então vamos lá, eu vou procurar lá. Ó, eu cheguei no si aqui, ó. Sineiro. Bom, então supõe-se que sinistro deve estar próximo, certo? Só que o sinistro é o S, o I, o N e o I. Então eu vou buscar lá. Onde é que eu tenho o S, o I, o N e o I? Vamos ver lá? Ah, não, esqueci. Esse é o desafio que eu vou deixar para vocês. Eu não vou contar para vocês o que significa a palavra sinistro. Vocês vão procurar, esse é o meu desafio. Vocês procuram em casa o significado da palavra e vocês vão pensar em que contexto de frase, se ela tem um único significado ou se ela tem mais. E o contexto da frase em que eu coloquei para vocês. Vocês vão escrever para mim qual é o significado no contexto dentro da minha frase. Observem bem o contexto da frase. Não esqueçam. Sinistro, né? Beijo.